o Júnior Barranquilla, da Colômbia, que também é... Eu vou te interromper para mostrar aqui uma grande comemoração. Essa comemoração foi depois da semifinal, dando um salto aí nessa história que o Garamba estava... São Lourenço. São Lourenço, que é o time do Papa que venceu o Libertadores no ano passado. Então, a Chapecoense, esse time pequeno que virou a menina dos olhos, eu diria, do Brasil, não é? Ele conseguiu vencer o São Lourenço. Essa comemoração é naturalíssima. Estavam indo pela primeira vez disputar uma final de uma Copa Sul-Americana. Jogadores, e a gente lembra, né? Tantos jogadores jovens, tantas vidas que se vão, independentemente da idade, naturalmente. Temos aí o querido técnico Caio Júnior, de 51 anos, que também se foi nessa tragédia. O filho dele, Matheus, deixou de embarcar por um problema no passaporte. São essas coisas que a gente parece assim sem explicação, né? Uma graça que veio para a pessoa. Enfim, continue, perdão, só destacar a comemoração. E aí a Chape, né, como vamos Chape, passa a entrar no cenário nacional não como assim, um time que está dando uma sorte. Entendeu? É um time que está consistente e tal. E você está falando uma coisa que é legal, Maria, terminando. As pessoas no começo chamavam de o Chapecoense, porque nem conheciam direito. Hoje todo mundo fala a Chapecoense, o apelido é Chape, o Verdão do Oeste, sabem que é de Santa Catarina, claro, o nome Chapecoense, mas enfim. Entrou no cenário nacional e hoje está no cenário do nossos corações. No cenário mundial, né? Numa tragédia como essa. Vou chamar o Murilo Salviano, tem as repercussões lá de Brasília, das autoridades, não é? Murilo, o que você traz para a gente? Boa tarde para você. Bom, Maria, boa tarde. O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota de pesar e afirmou que a Embaixada Brasileira em Bogotá enviou funcionários para Medellín para auxiliar os familiares e as vítimas nos trâmites burocráticos. Além disso, tem reforço também do Itamaraty enviado daqui de Brasília. Alguns funcionários já estão sendo enviados para Medellín também para fazer o auxílio desses familiares e das vítimas. O Ministério da Defesa, Maria, colocou à disposição 4 aviões, junto com a aeronáutica, obviamente. 4 aviões para auxiliar no deslocamento. São 2 aviões Hércules C-130, que são aviões de grande porte, para trazer principalmente amanhã os corpos e alguns familiares aqui para o Brasil. E outros 2 aviões também fazem esse trabalho de deslocamento de autoridades e de familiares. Tanto é que mais cedo um avião saiu de Guarulhos, junto com o prefeito de Chapecó e outras autoridades, lá para Medellín, com destino a Medellín. E a gente entrou em contato também com a ANAC, Maria, para saber qual foi a postura desse voo que levou a delegação chapecoense. E é o seguinte, a ANAC explicou que a empresa, a Lamia, empresa boliviana, entrou em contato com eles para saber dessa possibilidade, querendo deslocar, querendo fazer o transporte da delegação dos jogadores daqui do Brasil diretamente para a Colômbia. E esse pedido foi negado pela ANAC, porque, segundo a ANAC, os acordos internacionais permitem apenas uma empresa brasileira ou uma empresa colombiana fazer esse transporte direto Brasil-Colômbia. Então, a boliviana Lamia não poderia fazer esse caminho direto. E o presidente da República, Michel Temer, divulgou nota de pesar, decretou um luto de 3 dias e afirmou também que o governo brasileiro não poupa esforços para auxiliar os familiares e as vítimas. E mais cedo, o presidente da República, Michel Temer, ligou para o Juan Manuel Santos, que é o presidente da Colômbia. Não houve um retorno. Depois o próprio presidente da Colômbia retornou a ligação para o presidente Michel Temer, fez uma manifestação de pesar e solidariedade ao povo brasileiro. Michel Temer agradeceu, além dessa manifestação de pesar, o apoio que o governo colombiano vem dando às autoridades brasileiras e aos familiares das vítimas. Mais cedo, Michel Temer conversou com a imprensa sobre esse acidente aéreo. Vamos ouvir. Eu quero mais uma vez lamentar o infausto acontecimento que gerou o falecimento de uma equipe de futebol e vários que acompanhavam essa equipe de futebol na Chapecó. Para nós, logo madrugada de manhã, foi um fato tristíssimo e a única coisa que podíamos fazer, lamentavelmente, a ignorar por aqueles que partiram, era tomar providência do federal, aproveitar as principalmente que se declaram
familiares. Evidentemente, é preciso também desembaraçar os corpos no que entrou em ação o Itamaraty. Então, ao fazê-lo, eu quero muito tristemente, né, lamentar mais uma vez, incorporando-me, portanto, naquele minuto de silêncio que inauguralmente foi realizado nesta reunião. Ô Murilo, se me permite abrir aqui um parênteses, né, em relação a essa tragédia que a gente vem acompanhando desde de manhã, como muitos assinantes também perguntam sobre o dia hoje de votações importantes no país. Peço desculpas mais uma vez por fazer esse parênteses, mas eu acho importante informar o nosso telespectador que vem acompanhando, por exemplo, com muita atenção a questão da PEC, a questão do pacote anticorrupção, que vem nessa vigilância cidadã. Então eu gostaria de saber de você como é que vão ser as votações de hoje, votações importantíssimas para a nossa economia e para a nossa ética, né, eu diria. Maria, as votações estão mantidas, viu? Esse decreto de luto de 3 dias anunciado aí pelo presidente Michel Temer não impede que o Congresso Nacional vote e analise matérias. Então, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado disseram que os trabalhos legislativos estão mantidos. A tendência, a expectativa é que eles analisem e votem já aquelas medidas anticorrupção. No início da sessão deve acontecer um minuto de silêncio em homenagem às vítimas desse acidente aéreo. O presidente da Câmara se disse consternado com esse acidente. O presidente do Senado também lamentou o acidente aéreo e cobrou a agilidade das autoridades envolvidas para esclarecer o caso. Ele lançou uma nota dizendo o seguinte: no pouso forçado perdemos brasileiros que sonhavam voltar vitoriosos para casa, fecha aspas. Enfim, apesar das lamentações, as votações estão mantidas. Aqui na Câmara, as medidas anticorrupção, nos bastidores, o que se diz, Maria, é que vão enviar lá para o plenário da Câmara aquele parecer do Onyx Lorenzoni, que foi aprovado na comissão especial. Depois de tanta polêmica que esse parecer, que esse relatório gerou, existia até a possibilidade de destituir o Onyx Lorenzoni da relatoria e enviar um substitutivo, ou seja, um novo texto ali para o plenário, porque muitos parlamentares se mostraram descontentes, disseram que o Onyx Lorenzoni não honrou o acordo que eles tinham feito e acabou aprovando pontos diferentes do acordo lá na comissão especial. Mas por conta dessa polêmica toda, a expectativa é que o relatório de Onyx Lorenzoni seja enviado para o plenário e ali então eles votem o texto principal, ressalvados os destaques, ou seja, ressalvados trechos que vão ser votados posteriormente. No caso, por exemplo, o Caixa 2, a criminalização do Caixa 2. Será que será que algum parlamentar vai querer indicar aí uma possível anistia ao Caixa 2 ou a crimes correlatos, como corrupção, lavagem de dinheiro? Você sabe, Maria, que isso aqui é uma caixa de surpresas, tudo pode acontecer. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já disse que caso alguém apresente uma emenda desse tipo, a votação vai ser nominal. Ou seja, vai ser possível saber como cada parlamentar votou. Mas, como isso aqui é uma caixinha de surpresas, essa atitude de Rodrigo Maia, do presidente Michel Temer, do presidente do Senado, Renan Calheiros, que lá no final de semana, no domingo, disseram que são contra essa possível anistia, que vão trabalhar, se empenhar contra essa anistia, isso pode realmente impedir que os parlamentares apresentem. Mas tudo pode acontecer. Outros pontos do projeto também devem ser alterados, como, por exemplo, querem colocar aquele crime de responsabilidade contra juízes e integrantes do Ministério Público, querem retirar aquela figura do reportante do bem, que é uma pessoa que delata um crime do qual não participou e em troca recebe proteção e parte dos valores que foram ressarcidos aos cofres públicos. Enfim, tem vários pontos de discordância. O plenário promete ser bastante quente e movimentado hoje. E lá no Senado tem o primeiro turno da PEC dos gastos públicos. Então, Maria, duas votações importantes para o governo em um dia tão triste como hoje. Sem dúvida, eu acho até que a gente tem aqui, Murilo, aí umas palavras do presidente do Senado, Renan Calheiros, né, sobre essa questão de manter as votações, apesar dessa tragédia que estamos acompanhando, naturalmente. Agradeço muito, Murilo, e vamos ver então o que disse o presidente do Senado. Estamos tristes, consternados, mas os trabalhos são mantidos. O Senado vai cumprir a sua pauta. E nós temos hoje matérias importantíssimas que precisam ser deliberadas. Muito bem. Então é um dia muito importante hoje para o Brasil, nas questões da votação do nosso Congresso. Estamos acompanhando e continuaremos dando informações para vocês que estão em casa em relação a essas duas votações de extrema importância, do pacote anticorrupção e também da PEC dos gastos, que agora no Senado se chama PEC 55, que é a grande aposta do governo
um esforço de ajuste fiscal. Estamos num momento do país que é difícil fugir de um ajuste, né? Tem que cortar gastos, esse é o caminho. Agora vamos ver um pouco o que estão dizendo os nossos assinantes em relação a essa tragédia, esse susto, essa queda de um avião, que foi 1h15 da manhã, horário aqui de Brasília, lá na Colômbia. Diz Marci Randall, que Deus tenha misericórdia de todos os familiares. Temos aqui também a participação de Júlia Benini, muitas vibrações de amor às famílias. E aí eu peço a licença para ir apontando, em vez de abrir, temos aqui a vida é muito frágil mesmo, fica a certeza de que o amanhã a Deus pertence, vamos valorizar o dia de hoje, a Carla falando, eu com certeza, toda a torcida do Esporte Clube do Recife, estamos muito tristes, que Deus conforte, tragédia não era para se tornarem heróis assim, né? E aqui até vou abrir, a Chapecoense é um time de todos os torcedores do mundo, e a gente vê mesmo, né, caramba, a quantidade de atletas do Brasil e do mundo, Cacilhas, né, e aqui do Brasil, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, tantos outros, que foram às redes sociais, né, mostrar e transbordar essa dor, esse sentimento, né, essa vontade de trocar também, né, por outros jogadores. E as pessoas, os jogadores, eles, inclusive, eles iam acompanhando pouco a pouco, né? Eles também amanheceram, parece que um avião com a Chapecoense caiu, aí você tinha que ir de manhã treinar. E aí iam chegando notícias, aí vários clubes, antes de treinar hoje, fizeram uma corrente de energia para os familiares, para torcer para quem houvesse mais sobreviventes. E a gente tem aqui, né, Maria, posso até mostrar onde é que está? Está aqui nas fotos. Que são a quantidade de clubes brasileiros que mudaram o seu símbolozinho para colocar o símbolo da Chapecoense de luto. Então a gente tem o Flamengo, o Palmeiras, campeão brasileiro, o Corinthians, que colocou um Força Chape enorme em cima, o próprio Atlético Nacional Medellín, Força Chapecoense, que era o adversário da final de amanhã, o Atlético de Madrid colocou uma nota de condolências, porque o Kleber Santana, capitão do Chapecoense, jogou no Atlético de Madrid, o Vasco, e vai, não? O Fluminense, que também o Fluminense tinha um jogador, o Lucas Gomes, que apareceu, que curiosamente, o jogo que foi transmitido para a maior parte do Brasil no domingo foi o da Chapecoense. Então todos esses meninos, todos esses jogadores foram vistos pelo Brasil todo. E o Lucas Gomes começou no Fluminense, o Orlando City, de Orlando, inclusive com um post do Kaká. Também manifestou-se o Grêmio de Porto Alegre, e todos esses clubes, não todos ainda, mas boa parte dos clubes brasileiros, estão começando a se mobilizar para pensar no amanhã. No amanhã, né? No 2017 da Chapecoense. Então, porque por questões legais não tinham como emprestar jogadores em 2016, e eles querem emprestar sem cobrar nada jogadores que possam atuar pela Chapecoense, porque a Chapecoense só vai ter jogadores da divisão de base, fora um ou outro que não viajou. E também alguns pedidos assim, que ainda vão ser analisados. Hoje em dia ainda está muito assim, sob estado de choque. Né? Então, assim, a Conmebol, por exemplo, que é a confederação que cuida da Sul-Americana da Libertadores, ela não conseguiu ainda se posicionar direito, porque tem o Atlético Nacional que fala, então dá o título para a Chape, então eles têm que avaliar isso, se é possível fazer isso, tem as vagas para Libertadores e tal. Então, uma coisa que é muito interessante, muito bonita, é que alguns clubes brasileiros querem criar uma salvaguarda para a Chapecoense. Então, assim, nos próximos 3 anos, a Chapecoense não cairia para a Série B.